Mas ultimamente o senhor tem Esdras 10, 1. Eu não sei o porquê, mas Deus ultimamente ele tem nos confrontado, né, com a sua palavra, tem nos trazido uma autoanálise, uma introspectiva de nós mesmos, a fazer a gente pensar em tudo que nós temos feito, em tudo que nós temos falado e como tem sido a nossa vida. Deus, ele é tão maravilhoso que eu vejo que ele tem usado esse tempo, né, esses últimos tempos do Ministério de Ensino para corrigir, não a igreja, mas a nossa vida particular, a nossa vida pessoal, a nossa vida íntima, o nosso relacionamento íntimo conosco e com Deus. Assim, Deus ele tem falado assim tremendamente. E ontem nós estávamos aqui em família, né, fazendo aquela bagunça, aquele negócio todo, eu preocupado, o Senhor não me deu nada para amanhã. E de repente o Senhor me deu o cabeçalho, né? Como é que se fala? O título da mensagem. Ainda há tempo. Falei, Deus, ainda há tempo, mas a sua Bíblia tem tantos livros, aonde o Senhor quer me levar? E eu sei que eu fui dormir às 5:30 da manhã e não consegui preparar a mensagem toda. Falei, Senhor, melhor fechar, porque senão não vou. Então Deus assim, ele está nos levando a algo tão profundo, irmãos, que realmente eu tenho ficado impactado com o que Deus tem feito dentro do ministério, né? A palavra de quinta-feira também, que foi trazida pela pastora Fran, também foi algo assim impactante. Tem sido impactante as mensagens de quinta-feira, né? Mas ela preparou uma mensagem tão calada, tão quieta, né? Que quando você imagina uma coisa, ela vem com outra e a gente vê que Deus realmente está falando. Então vamos lá, pessoal. Tem uma galerinha aí fazendo barulho, né? Miguel e Camille, os maiores. Enquanto Esdras, presta atenção, orava e fazia o quê? Confissão. Estava confessando. Chorando, prostrado. Então Esdras chorava, fazia confissão e estava prostrado. Esdras então chorava, fazia confissão e estava prostrado. Ele estava chorando, fazendo confissão e estava prostrado. Guarde isso no seu coração. Deus já está começando a mudar tudo. Diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. O povo chorava com grande choro. O povo chorava com grande choro. Então, isso aqui é brincadeira, né? Esse nome. Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra. A palavra diz que ele tomou a frente, né? O compromisso era de Esdras, mas esse camarada, ele toma a frente e disse a Esdras, nós, Esdras, temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. Olha só, na verdade, havia uma proibição, gente, tá? Primeiro, que ninguém de uma tribo poderia casar com outro de uma outra tribo, mesmo sendo de Israel, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo servo. Havia uma proibição. Tinham que se casar tribo com tribo, né? Então, assim, a tribo de Judá não poderia ninguém se casar com alguém da tribo de Efraim. Só que aqui eles fazem pior.
Eles se casam com mulheres estrangeiras, provavelmente da Fenícia, Cananeia, Síria, enfim, né, estrangeiras, né, dos povos de outras terras, isso aí, sírias, cananeias, enfim. Mas no tocante a isto, ele vira então para eles e fala assim: ainda há esperança para Israel. Amém. Declara assim comigo: ainda há tempo. Ainda há tempo. Amém? Vira para o seu irmão e fala assim: ainda há esperança na sua casa. De novo, ainda há esperança na sua vida. Mais uma vez, ainda há esperança nos seus negócios. De novo, ainda há esperança para os seus filhos. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Estamos só nos aquecendo. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e filhos segundo o conselho do Senhor e dos que temeram ao mandado do nosso Senhor, e faça segundo a sua lei. Ou seja, alguém no meio do arraiá, alguém no meio daquela tribo, alguém no meio daquele povo identificou que havia algo errado, e por isso aquele povo estava sofrendo. Peraí, tem alguma coisa errada no meio da nossa congregação. Amém? Preste atenção nisso. Aí aquele mesmo homem, aqueles mesmos que cercavam Esdras naquele momento, vira e fala assim: Esdras, levanta-te, põe esta coisa, é de tua incumbência. Vira para o seu irmão: é de sua responsabilidade. Amém. É de sua incumbência. Agora você vira para o seu irmão e vai falar assim, ó, o que está escrito aqui: e nós. Diga o nome da pessoa que está do teu lado. Seremos contigo. Aleluia. Amém. Continua dizendo: ser forte. Levante. E comece a agir. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É de sua responsabilidade ser forte. Levanta-te, sacode a poeira e comece a agir. Amém. Mais uma vez nós vemos um povo em total caos, no meio de uma tragédia, no meio de uma crise. A crise estava instalada no meio do povo de Israel. O caos estava instalado no meio do povo de Israel. Mas naquele momento, Secanias, ele consegue fazer algo que nem mesmo o dono de toda a responsabilidade, né, Wallace, Esdras, conseguiu compreender e edificar. Ele consegue identificar a situação atual que o povo estava vivendo. Então o que nós começamos a compreender nessas passagens? É que muitos, como eles, a Bíblia não diz que eles estavam chorando, caídos, não era isso? Que eles estavam prostrados, chorando, né? E clamando. E confessando. Confessando o quê? Se nem eles sabiam onde eles tinham errado. Já pararam para pensar que nós temos mania de confessar pecados a Deus onde nós nem pecamos? Mas nós erramos tanto, Diana. Nós transgredimos tanto as leis de Deus. Nós nos equivocamos tanto que a nossa oração, ela costuma ser uma murmuração, um choro, uma encheção de saco,
Nossa, pastor, agora tu pegou pesado. Um clamor onde não há necessidade, onde não haveria necessidade. Aquele povo estava chorando, reclamando, murmurando, estavam prostrados, estavam caindo, estavam clamando a Deus, confessando pecados que talvez nem eles mesmos tinham cometido, porque nem eles mesmos sabiam, haviam identificado ainda onde eles tinham errado. Está dando para compreender nessa tarde? Às vezes nós começamos a confessar, porque eu costumo dizer que se chama oração de preguiçoso. Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados. Deus quer saber que tipo de pecado você está fazendo. Ele sabe. Mas Ele quer ouvir a sua confissão perfeita. Ele quer ver o seu coração. E quando nós confessamos assim, Senhor, me perdoa de pecados. Eu tenho pecado tanto contra ti. Ai, meu Deus, como eu pequei. Eu lembro daquele pecado de ontem, Senhor. Eu não lembro, mas tu lembra, não lembra? E a gente começa a fazer confissões de pecados que nem mesmo a gente sabe se pecou ou não. Aí talvez Deus fala assim, meu filho, mas você não pecou. Você fez a minha ordenança, você estava cumprindo aquilo que você foi chamado. E é mesmo, né, Deus? Então, peraí, deixa eu lembrar de outro. Não é assim? Oração de preguiçoso. Acaba logo. Né, Senhor? Eu te peço perdão pelos pecados de ontem. Senhor, como eu pequei. Mas eu estou arrependido. Eu também quero lembrar a ti, Senhor, dos pecados de hoje e o de amanhã. Já vou sair na frente. E você continua no caos. Você continua tendo problema na sua vida. E o caos está alojado. Está agregado na sua casa. Está agregado na sua vida. Porque você está cometendo algo que talvez para Deus é abominável. Que talvez para Deus você está cometendo algo que é uma transgressão. E você continua cometendo. E você não está nem aí. Você não está percebendo. Você não está buscando. Você não está tentando identificar o problema daquele caos. Então, naquele momento, aquele homem, e a gente fala assim, Deus usou aquele homem, Deus não usa ninguém dessa forma. É você que tem que identificar. Pare de colocar na conta dos outros o que é de sua responsabilidade. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. É minha. Ó céus, ó vida. Que vida, que vida. A tua vida é maravilhosa. A tua vida é uma bênção. Você tem o que comer. Você tem moradia. Você tem um agasalho. Você tem uma casa. Você tem belos filhos. Você tem belos irmãos. Você tem belos pais. A sua vida é uma bênção. Não torne as coisas ainda mais difíceis. Tornamos as coisas mais difíceis quando nos prostramos, quando começamos a confessar aquilo que nós nem sabemos o que cometemos. E quando começamos a murmurar, a ficar que nem um bebê chorando por qualquer coisa pelos cantos, como uns bobocas, como uns fracos. Pastor, está pegando pesado. Não é verdade, Davi? É verdade, Davi está concordando. Ele sabe de tudo, não é verdade? Aí, viu? Nós precisamos parar com isso. Ei, age, levanta da posição que você se encontra, porque a responsabilidade é sua. Pare de murmurar, pare de fazer da sua vida algo que Deus não fez. Deus. Pare de fazer a sua vida ficar mais difícil. Pastor. Fala, meu irmão.
Deus sabe de quê? Deus sabe de quê? Ei, pare de buscar argumentos naqueles que estão te rodeando, naqueles que estão ao seu redor, naqueles que estão próximos a ti. Identifique o problema que está causando o caos na sua vida. Um outro detalhe: